Você sabia que existe uma maneira de aumentar o faturamento do teu consultório sem precisar aumentar o número de pacientes que tu precisa atender todo mês? Me chamo Cristine Erhardt e nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de uma das estratégias que tem se falado muito pela internet, que se chama aumentar o ticket médio. Mas, antes da gente começar a conversar um pouquinho mais sobre essa estratégia, eu queria te explicar o que seria esse ticket médio. Então, o ticket médio nada mais é do que tu pegar o número total do valor que esses pacientes fecharam no mês de tratamento e dividir pelo número de pessoas que fecharam. Vou te dar um exemplo para ficar tudo mais claro. Suponhamos que 20 novos pacientes começaram no teu consultório. Somando todo o tratamento deles, está dando aí em torno de 20 mil reais. Então, tem paciente que fechou 5 mil, mas tem paciente que fechou 100 reais. Somando todo mundo, deu 20 mil reais e 20 pessoas começaram os tratamentos. Isso significa que teu ticket médio é de R$ 1.000. Com isso, a gente já começa a ter algumas ideias. Por exemplo, se tu quer passar a faturar 100 mil e com um ticket médio de R$ 1.000, significa então que tu precisa fechar tratamentos de 100 pessoas todos os meses. E aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque trazer 20 pessoas é um tipo de esforço que a gente faz. Trazer 100 pessoas, a gente imagina que o esforço para atender todo esse volume de gente é muito, muito maior. E às vezes não tem como a gente atender esse volume todo para chegar nesses 100 mil que a gente deseja. Não tem cadeira, não tem espaço, não tem horário, esse monte de coisas. Então, realmente, aumentar o ticket médio faz todo sentido. Porém, uma das coisas que ficava muito martelando na minha cabeça, eu não sei se isso acontece contigo também, é o seguinte: como que eu vou aumentar meu ticket médio sem ser uma pessoa antiética? Porque o que eu ofereço para os meus pacientes de tratamento é exatamente aquilo que ele precisa. Então, como que eu vou fazer para aumentar o ticket médio? Eu vou começar a inventar procedimentos? Vou colocar procedimentos que esse paciente não precisa, só para que ele feche valores mais altos comigo? E aquilo me incomodava demais. Até que eu decidi estudar bastante a respeito de como fazer o aumento de ticket médio de uma forma ética, beneficiando o consultório, a clínica, que é a nossa empresa, mas principalmente beneficiando os pacientes. E aí, eu encontrei 3 erros que eu cometia e por isso que eu tinha um ticket médio mais baixo e, portanto, eu tinha que estar sempre correndo atrás de um volume muito grande de novos pacientes, o que gerava um estresse dentro da clínica, com certeza. Não só para trazer esse número de pacientes, mas também para que a gente conseguisse atender todo mundo. Então, aí vão os 3 erros que eu cometia, e eu espero que depois desse vídeo, se tu cometa algum deles, ou os 3 deles como eu, que tu não faça mais. Então, o primeiro erro era a minha precificação. Então, a minha tabela de valores tinha valores muito abaixo do que era necessário. Então, a primeira coisa, e parece a mais simples, mas às vezes a gente não se dá por conta, é tu revisar a tua tabela de valores. Muito provavelmente, tu não faz um aumento anual corrigindo pelo menos a inflação, né? Se eu te conheço, assim como eu era também, a gente não faz essa correção, fazendo com que os nossos preços fiquem cada vez mais defasados e aí o nosso lucro vai, diminuindo. E também, consequentemente, o nosso ticket médio fica muito pequeno, porque a gente não faz as correções corretas de inflação, de precificação de todos os custos que a gente tem na clínica. Às vezes a gente contrata uma nova funcionária, mas a gente não faz a contabilidade de quanto ela vai nos custar e fazendo com que a gente precise aumentar essa receita. Então, tudo isso vai fazendo com que o teu ticket médio fique menor, tá? Então, erro número 1, a precificação errada. O erro número 2 que eu cometia era fazer com que não tinha a clareza, na verdade, de que a maioria dos pacientes que fechavam o tratamento comigo, apesar da gente ter uma taxa de conversão alta, eram pacientes que tinham procedimentos com menores valores. Os pacientes que vinham para a gente para fazer tratamentos com valores mais altos, um protocolo, por exemplo, dificilmente eles estavam fechando. E aquilo começou a chamar minha atenção. Então, esse era o erro número 2. Eu fechava bem, mas eu fechava bem pacientes que tinham tratamento com custo mais baixo.
Pacientes com custo mais alto, eu não tinha uma facilidade tão grande para fechar. Fechava muito pouco. Se eu pegasse só quem tinha um valor X ali de tratamento, sei lá, de 5 mil para cima, o número de pessoas que vinham e fechavam era muito abaixo do que se eu pegasse de 5 mil para baixo, tá? Então, esse é o erro número 2. Eu não conseguia fechar pacientes que vinham com plano de tratamento com valores maiores. O que eu precisei fazer para resolver isso? Já te dando a dica aqui. Eu precisei verificar quais eram as formas de pagamento que eu tinha disponíveis na minha clínica. E foi aí que eu comecei a observar que as formas que eu dava de possibilidade para esses pacientes pagarem era muito reduzida, fazendo com que eles optassem sempre por passar em locais onde eles tinham uma maior variedade de formas de pagamento. Então já fica aí o erro e a dica. E o terceiro é que eu observava também, comecei a observar que em algumas situações os pacientes não fechavam o tratamento todo. Então, por exemplo, eles tinham restaurações, esse paciente tinha canal, ele tinha uma prótese para fazer. Mas o que ele fazia? Ele fazia as extrações e sumia. Isso fazia com que o nosso ticket médio também ficasse menor, porque o paciente não estava fechando o tratamento completo conosco. E aqui vai duas coisas que eu identifiquei, já te dando o problema e a solução. Duas coisas que eu identifiquei. Primeiro, o mesmo da questão anterior, que eram as formas de pagamento, e também a segunda questão era a minha clareza com relação ao procedimento que ele deveria fazer completo. Muitas vezes eu não usava de artifícios, como, por exemplo, alguns vídeos para mostrar para eles, fotos de antes e depois. Nada disso eu usava nas minhas consultas, fazendo com que o paciente não tivesse a real clareza da importância de ele concluir o tratamento. Por exemplo, nesse caso, o paciente só fazia as extrações e esse dente que estava com uma endo para ser feita, ele deixava lá. Então, tudo isso fez com que eu começasse a prestar muita atenção, e aqui vai a dica principal, na tua consulta de avaliação. Como que tu está te expressando para esses pacientes? Porque pacientes que vão fazer um tratamento maior, eles precisam ter total clareza sobre os procedimentos que eles vão realizar, se isso vai ser simples de ser realizado, se tu tem capacidade para entregar. Então, tudo isso precisa estar muito claro. Para a gente, parece muito simples chegar no consultório, fazer uma extração, fazer um canal, mas para eles, às vezes, é um trauma de anos. Por isso que preste muita atenção na tua consulta de avaliação. Depois que eu resolvi esses 3 erros grandes que eu estava cometendo na minha clínica, o ticket médio da nossa clínica subiu bastante, fazendo com que todas as metas de faturamento a gente começasse a conquistar de uma forma mais simples, porque eu não precisei trazer muitos novos pacientes para a clínica para aquela meta ser atingida. Então, presta atenção nesses 3 erros, verifica se tu faz algum deles e já corrige imediatamente, que eu tenho certeza que a partir disso, teu ticket médio sobe e o teu faturamento, consequentemente, vai subir também. Te espero no próximo vídeo.